Glória a Deus. A paz do Senhor, amém, irmãos? Nos colocar em pé. Glórias ao Senhor. Por mais uma oportunidade na presença do Senhor. Paz do Senhor para aqueles que estão em casa, amém, irmãos? Deus abençoe suas vidas. Glórias ao Senhor. Vamos orar? Senhor e eterno Deus, Pai de poder e Pai de glória, Senhor. Queremos te exaltar, Pai querido, Senhor eterno, por estar na tua presença, meu Pai querido, Senhor. Deus, nós queremos, Senhor eterno, nos alegrar a cada dia na tua presença. Pai querido, Senhor eterno, seja com a tua igreja, abençoa, Pai querido, Senhor. Deus, é no teu nome, Senhor eterno, que nós oramos, Pai querido, Senhor eterno, também pela nossa nação, Pai. Por esse Brasil, meu Pai querido, Senhor eterno, que possa preparar esta vacina. Pai querido, Senhor eterno, também visita o nosso presidente, Pai, os governadores dos estados. Pai querido, Senhor eterno, visita os nossos pastores, Pai, o pastor Marcos, toda a sua família, o pastor Silas, Pai querido, Senhor, toda a sua família. Vai de encontro com meu sogro, Senhor, o pastor Alcides, meu Deus. Visita, Pai querido, Senhor eterno, toda a família dele, a minha sogra. Pai, é no teu nome, Senhor eterno, que nós nos encontramos na tua presença. Também eu quero repreender todo o mal, Pai querido, Senhor eterno, toda a fúria do nosso adversário, que tenta contra as nossas vidas, Pai querido, Senhor eterno, no nome de Jesus. Seja repreendido agora. Pai, toma conta, Senhor eterno, acampa os teus anjos, meu Senhor eterno, Pai. Oh, Senhor, dá livramento para a tua igreja, para os teus filhos. Pai, nós já queremos te agradecer, meu Senhor eterno, Pai, porque tu és maravilhoso, Pai. E tu és santo, Senhor. Sede conosco, Pai querido, Senhor eterno, fala aos nossos corações, através dos louvores, através, Senhor eterno, da tua palavra. Pai, é no nome de Jesus que nós já te agradecemos e bendizemos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, né, irmãos? Glórias ao Senhor. A irmã Kátia, pode cantar no louvor, Kátia? Glórias ao Senhor. Logo após a irmã Aninha. Amém, Aninha? Glória a Deus. Graças a Deus. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Nessa noite, vamos louvar a Deus com o hino de número 597, louvando a Deus, agradecendo ao Senhor, né, porque nós chegamos até aqui com a graça do nosso Deus, nós estamos aqui para louvar o nome dEle. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho, por espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida,
sonho que falhou, pela cruz e o sofrimento e por toda a provação, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Amém. Agradeço a oportunidade. Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos louvar a Deus com o hino de número 27. Glória a Deus. E com esse louvor, irmãos, vamos tirar as ofertas e os dízimos para a casa do Senhor. Amém? Amor que por amor desceste, amor que por amor morreste, a quanta dor não padeceste, meu coração para conquistar e meu amor ganhar. Amor que com amor seguias a mim, que sem amor tu vias, ah, quanto amor por mim sentias, meu Salvador, meu bom Jesus, sofrendo sobre a cruz. Amor que tudo me perdoas, amor que até mesmo abençoas, honra de quem te afeiçoas, por ti vencido, ó Salvador, eis-me aos teus pés, Senhor. Amor que nunca, nunca mudas, que nos teus braços me seguras, cercando-me de mil venturas. Aceita agora, Salvador, o meu humilde amor. Amém. Glória a Deus. Aí. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Quero dar uma oportunidade, Ricardo, falando do Senhor aqui, amém? Mandar uma saudação à igreja. Glórias ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glórias ao Senhor, aleluia, Jesus. Amém. Tá ligado? Deixa eu ligar, explicar, tá? Amém, tá ligado. Então, mais uma vez, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, os irmãos de casa. Vou ler um verso aqui, lá no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 5,
o verso 34, 35 e 36. Amém? Marcos 5, 34 ao 36. Motivo de muita alegria estarmos mais um dia na casa do Senhor. Confesso que nas quarta-feiras eu tenho sido bem ausente. Passei por um novembro cheio de serviço. Dezembro eu estava de férias e acho que é a segunda quarta-feira que eu estou aqui em dezembro, a última do ano, né? Mas Deus abençoe que eu pudesse estar hoje aqui. O último culto do ano aqui na igreja. Amém? Deus vai nos abençoando. Marcos 5, 34, 35 e 36 diz assim: E ele disse a ela: Filha, tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Enquanto ele ainda falava, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga, a quem disseram: Tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Ao ouvir esta palavra, Jesus disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Amém? Essa passagem aqui de Marcos 5 conta a história de Jairo. E no meio da história de Jairo aparece a mulher do fluxo de sangue. Jairo, ele foi até Jesus e ele rogava, implorava pela saúde de sua filha. Ele mesmo disse que ela está quase morta. E no meio do caminho, quando Jesus está indo para a casa de Jairo, acontece o incidente da mulher do fluxo de sangue e Jesus cura ela. É interessante que ele disse a ela: Filha, tua fé te salvou. Vai em paz e ser curado deste teu mal. Era um indício para Jairo. Era uma sementinha de fé plantada na vida de Jairo. Mas logo em seguida, depois disso, já vem chegando pessoas da casa dele, que ele, quando fala que o principal da sinagoga, era ele era um dos principais da sinagoga. E eles dizem assim: Tua filha está morta, para que enfadais mais o mestre? E aí, eu lembrando da palavra de domingo, até do texto oficial, o Moelel falava aí, de palavra. Jesus, ele libera a palavra. E às vezes o mundo nos libera a palavra também. E às vezes o mundo, ele nos desencoraja. Ele fala assim, não enfada mais o mestre não, a sua causa está perdida. Foi o que eles falaram para ele aqui, olha, para que você vai enfadar mais o mestre? Para que você vai dar mais cansaço para Jesus? Acabou, não tem mais jeito. E Jesus, ele também tem uma palavra. E a palavra de Jesus, ela é poderosa. Ele diz assim, Jesus, ele ouviu a palavra que o mundo estava lançando para Jairo, e ele ouve, 36. Ao ouvir essa palavra, Jesus, ele só falou uma coisa para Jairo. Ele falou assim, não temas, não tenha medo. Crê somente. Essa é a palavra de Deus para cada um de nós. Ainda que o mundo nos desencoraje, fala, não tem mais jeito. Jesus fala assim, não tema. Somente creia que Ele está nesta noite ouvindo cada um de nós. Amém? Eu agradeço essa oportunidade no nome de Jesus. Glória a Deus. Vou estar passando para o pastor Eliel, amém, irmãos? Glórias ao Senhor. Eliel. Glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Som. Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus, amém? Por gentileza, fique em pé. Abra sua Bíblia. No Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 15. Aos irmãos que estão em casa, que Deus abençoe grandemente nosso irmão Paulinho, nossa irmã Maria, nosso irmão Osvaldo. Deus abençoe a nossa irmã Andréia, nossa irmã Nega, nossa irmã Mafalda, nossa irmã Simone. Deus abençoe a todos. Receba o nosso abraço e o nosso carinho, amém? Lucas, capítulo de número 15.
a partir do verso de número 8. Felizes nós estamos, mais uma vez, por estar na casa do Senhor, neste último culto de ensino do ano de 2020. Deus abençoe a cada um dos irmãos que se dispuseram a estar na casa do Senhor nesta noite, para ouvir a palavra do Senhor, amém? Você achou Lucas 15, verso 8? Eu vou ler e os irmãos acompanham, amém? Diz assim: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Amém. Vamos orar? Alguém tem um pedido especial que gostaria de se manifestar nesta noite? Nós continuamos orando, pela recuperação do pastor Silas. Teve uma inflamação na coluna no final de semana. Continuamos orando por alguns irmãos. O pessoal da irmã Graciete já está plenamente recuperado, Graças a Deus por isso. Vamos continuar orando. Irmão Ney, vamos continuar orando pelo irmão Ney, pelo lar do servo do Senhor. Irmã Maria Lúcia, vamos continuar orando pela irmã Maria Lúcia, do lar da irmã Wanda. A irmã Thaís? Amém. Vamos orar pelo Éder, que está com câncer maligno. Deus continua curando o câncer também. Amém? Vamos orar nesta noite por todos os irmãos que carecem das nossas orações, irmãos que também estão viajando em descanso. Vamos orar para que o Senhor guarde os servos do Senhor. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, na Tua presença nós nos encontramos nesta noite, ó Pai. Noite essa que o Senhor reservou, preparou para nós, para que pudéssemos estar, ó Deus, na Tua casa, nos Teus átrios, aprendendo um pouco mais sobre Ti, ó Deus, prestando o nosso culto, a nossa reverência, a nossa adoração a Ti, porque o Senhor é aquele que merece o nosso esforço, o Senhor merece o nosso sacrifício, porque Tu tens sido tão bom para conosco. Ó Deus, neste momento nós apresentamos, ó Pai, a cada pedido que fora feito de oração aqui nesta casa, meu Pai. Senhor, pessoas que necessitam da Tua ação direta, a ação direta do Teu Espírito Santo, meu Pai. E eu te peço nesta noite, ó Deus, que o Senhor venha intervir em causas que parecem ser impossíveis aos nossos olhos, mas que aos Teus olhos, Senhor, e nas Tuas mãos não existe nada impossível. O Senhor tem todo o poder nesta noite de arrancar todo tipo de enfermidade, de curar, Senhor, o doente, de tirar, ó Deus, esta enfermidade da vida desta pessoa, meu Pai. Ó Deus, eu me lembro do jovem chamado Éder, meu Pai. Ó Deus, este jovem descobriu que está com câncer maligno, e eu creio que o Senhor ainda continua curando, meu Pai, seja qual for a enfermidade. Por isso eu peço nesta hora que o Senhor visite este jovem, meu Pai, curando o Senhor, trazendo a cura que ele precisa e necessita. Ó Deus, trazendo também salvação a este jovem. Ó Deus, que o Senhor possa intervir nesta causa. Ó Pai, visita a irmã Ana Lúcia, visita, Senhor, a família, o lar do nosso irmão Ney. Visita, Senhor, o pastor Silas, ó Pai, o teu servo. Visita, Senhor, o pastor Marcos, todos os irmãos que estão, ó Pai, viajando, que o Senhor possa guardar os teus servos, ó Pai, conservando em paz e em segurança. Meu Pai, nós também lemos a Tua palavra, que iremos, ó Pai, ouvir nesta noite. Fala aos nossos corações, ó Deus, para que tenhamos a melhor compreensão daquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém
e graças a Deus, graças a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Deus abençoe a cada um dos irmãos nesta noite. O Senhor é maravilhoso e nós nos alegramos em estar na sua presença. Meus irmãos, eu estava nesta tarde me deparando com este texto, falando sobre a dracma perdida, e nós podemos tirar algumas lições muito importantes deste texto. Nós bem sabemos que a parábola da dracma perdida, ela faz parte de um conjunto de 3 parábolas que Jesus que Jesus fala aos seus discípulos e alguns que estavam o seguindo, né? E essas parábolas são mencionadas no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Nós vamos ver a parábola da ovelha perdida, nós vamos ver a parábola do filho pródigo e nós vamos ver a parábola da dracma perdida. Essas 3 parábolas, elas têm totalmente ligação uma com a outra. E o pano de fundo e a intenção de Jesus em mencionar, em dizer essas 3 parábolas, era uma só. É dizer que Deus se importa com as almas, que Deus se importa com o pecador, que Deus se importa com o ser humano. Jesus estava querendo dizer que um ser humano é importante para Deus, como as 99 ovelhas que estavam no aprisco. Jesus estava também querendo dizer que o filho que sai da casa do pai, né, e se arrepende e volta, também é muito bem-vindo quando o filho, como o filho que esteve o tempo todo ao lado do pai. Jesus estava falando das almas. E quando Jesus menciona também a parábola da dracma perdida, nos chama a atenção a questão da dracma ser perdida, né? E Jesus mencionar uma mulher que havia perdido esta dracma. Então, o principal, todos nós que estamos aqui, os irmãos que frequentam a escola bíblica dominical, sabem o que é uma parábola, né? A parábola é uma história contada para explicar uma verdade complexa, tá? Então, se alguém perguntar para você o que é uma parábola, né? Parábola é uma história contada para explicar alguma verdade complexa. Jesus ensinava por parábolas para responder aos fariseus, aos religiosos da época, e Jesus também falava sobre parábolas para ensinar os seus discípulos. Quando eles não conseguiam entender muito bem o que Jesus estava querendo dizer, ele mencionava uma parábola para que eles, de uma outra forma, pudessem compreender. Porque Jesus tinha uma forma de ensino didática. Jesus sabia ensinar, irmã Cláudia. Jesus não era igual ao irmão Eliel na escola bíblica dominical. Jesus tinha didática e sabia ensinar. Então, ele usava dessas histórias, dessas parábolas, para trazer a quem estava ouvindo verdades que estavam escondidas dentro daquelas histórias. E a parábola da dracma perdida traz-nos lições muito importantes. Primeiro, dracma. O que era uma dracma? A dracma era uma moeda da época, tá? Uma moeda grega da época. A dracma circulou na Grécia até o ano de 2002, quando o euro tomou conta de toda a Europa, né, e ficou uma moeda unificada. Mas até o ano de 2002, a dracma era uma moeda oficial da Grécia, tá? Ela tinha o valor de um dia de serviço braçal inteiro. Então, um trabalhador que tinha lá o seu dia de serviço, trabalhava o dia inteiro de forma braçal, ele recebia ao final do seu trabalho uma dracma, tá? Então equivalia a um dia de trabalho braçal inteiro. Alguns estudiosos vão dizer também que a dracma esse conjunto de 10 dracmas, era o dote dado à mulher que iria se casar. Todos nós sabemos que
as mulheres que iam se casar teria que ser pago dote para ela. Então, desta forma, essas 10 dracmas significava, ou seja, era o dote pago para a mulher se casar com o seu marido. Então, ela tinha um valor muito importante para esta mulher. Sendo de um dia de trabalho, ou 10 dias de trabalho, ou sendo também uma questão emocional ali do casamento, ela tinha um valor para aquela mulher. E o texto vai dizer que aquela mulher, tendo 10 dracmas, ela perde uma. Ela perde uma dracma. E ela começa a procurar aquela dracma que se perdeu. Eu vejo neste texto algumas lições que são importantes para nós. Nós vamos falar destas lições e depois vamos embora para a nossa casa abençoado. A primeira lição que eu aprendo neste texto com esta mulher é que, primeiro, ela teve percepção que havia perdido esta dracma. Talvez possa nos parecer uma coisa muito lógica ter percepção de que ela perdeu a dracma, mas às vezes não é tão lógico assim. As parábolas de Jesus tinham também uma conotação de trazer verdades espirituais às pessoas. Esta mulher pede esta dracma em casa, e a primeira reação desta mulher é ela ter a percepção de que perdeu. Porque muitas vezes nós perdemos valores ou tesouros escondidos na nossa casa, ou até mesmo na casa do Senhor, mas não temos a percepção de que perdemos. E quando nos damos conta, já está muito tarde para recuperar o que nós perdemos. Esta mulher, em primeiro lugar, ela teve a percepção de que ela perdeu esta dracma. Ela olha e vê que tinha 10, e que uma dessas 10 havia se perdido. Então, ela percebeu. Algo espiritual para nós nesta noite, trazido através desse texto, é de que nós temos que ter percepção espiritual, de entendermos alguns valores que nós vamos perdendo na caminhada cristã. Algumas coisas nós vamos perdendo na caminhada cristã, mas pela correria do dia a dia, pela rotina escaldante que nós temos diariamente, nós acabamos esquecendo que nós perdemos. E quando nós notamos que perdemos, não é apenas uma dracma, mas várias dracmas, que são valores espirituais para as nossas vidas. Meus irmãos, esta mulher teve percepção de que perdeu algo. Tá? Então, nós temos que, primeiro, saber e perceber quando nós perdemos algo. Quantas pessoas que vão na caminhada cristã, ela começa muito bem e ela vai decaindo na caminhada cristã. Ela começa a decair. E ninguém cai de uma vez só, irmãos. Ninguém cai de uma vez só. Quando você ouvir falar que alguém caiu, esta pessoa não caiu de uma vez só. Foram várias situações que trouxeram a queda final. Mas Jesus nos trouxe aqui nesta noite para, através desta parábola, ensinarmos verdades espirituais de que nós temos que ter percepção daquilo que nós estamos perdendo espiritualmente dentro da nossa casa. Jesus está falando para nós nos atentarmos para aquilo que é precioso e valioso dentro da nossa casa. Esta mulher não perdeu fora, ela perdeu dentro. A situação aqui não está fora, porque o fora aqui dá para nós camuflarmos muito bem. O fora a gente consegue esconder, mas dentro da casa a gente não consegue esconder absolutamente nada. Jesus está nos avisando que nós temos que ter percepção espiritual
de algumas coisas que estão sendo perdidas por nós e nós não estamos nos atendendo. Mas pelo sangue de Jesus Cristo nesta noite, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para que nós possamos entender e ter percepção daquilo que nós estamos perdendo. Quando a gente fala de casa, nós falamos de intimidade. Nós falamos de algo que é íntimo de todos nós. Casa é morada, casa é intimidade, casa é abrigo. Eu li para os irmãos alguns domingos atrás sobre Mateus capítulo 6 e o verso 6, quando Jesus estava falando sobre oração. Enquanto os fariseus e os religiosos da época estavam nos muros de Jerusalém orando alto, mostrando-se para todo mundo que estavam orando, evidenciando um cristianismo que eles não estavam vivendo, Jesus falou: mas vós, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que vê o que está em oculto. O que Jesus estava falando? No oculto, dentro da casa, você vai ver verdades espirituais que você está perdendo na sua vida. Era isso que Jesus estava tratando, no íntimo. Porque no coletivo, fora da casa, nós podemos camuflar muitas coisas, podemos esconder muitas coisas, mas dentro de casa, nós não conseguimos esconder absolutamente nada. Antes de estar perante a igreja do Senhor, pregando, eu preciso ser um exemplo dentro da minha casa. Os meus primeiros ouvintes são a minha esposa e a minha filha. Porque nós vivemos numa geração que gosta muito de estar em cima dos púlpitos, que gosta muito de estar aparecendo. Mas existem muitas dracmas sendo perdidas dentro da sua própria casa. Precisamos nos atentar para isso. Segunda verdade que nós aprendemos aqui neste texto é que ela não se conformou com a perda da dracma. Ora, se ela tinha uma coleção de 10, perder uma não era tão ruim assim. Se nós formos pensar de uma forma muito superficial, eu tenho 10, eu perdi uma, depois eu recupero, depois eu procuro. Eu ainda tenho controle das 9. Depois eu vejo isso. Mas esta mulher, ela não se conformou. O texto vai dizer que quando ela teve a percepção, percebendo que perdeu, ela logo correu para procurar. Por quê? Porque existem alguns tesouros espirituais dentro da nossa casa. E quando eu falo casa, eu estou falando casa morada e casa nosso templo, que é o nosso próprio corpo. E quando esta mulher não se conforma pela perda, ela corre para procurar essa dracma. Às vezes tem pessoas perdendo algumas coisas, ela até percebe que perdeu, mas ela não se esforça nem um pouco para procurar aquilo que perdeu. O que nós viemos perdendo? O que nós estamos perdendo na nossa caminhada cristã? Porque quando somos novos convertidos, é uma coisa tão boa. A gente vem no culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta. A gente não importa com quem vai cantar, quem vai pregar, quem vai tocar. A gente não importa onde vai ser lido. A gente não importa qual vai ser a hermenêutica, que texto que ele vai usar, se é temático, se é expositivo, se é isso, se é aquilo. Nós não nos importamos com nada. Nós estamos completamente apaixonados por Jesus Cristo. Mas ao longo da caminhada cristã, nós vamos perdendo alguns tesouros espirituais. Nós vamos perdendo algumas coisas dentro da nossa casa.
E o pior do que perder é não perceber que perdeu, e também não ter uma atitude de procurar o que se perdeu. Porque eu posso ter a percepção, eu perdi isso, mas ficar só na percepção, não ter a atitude de procurar o que se perdeu. Ela não se conformou. O meu conjunto é de 10, não é de 9. Tem uma que está perdida e eu preciso achar. Nós não podemos nos conformar. O apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 12 e o verso 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Conformar aqui quer dizer, não aceite passivamente o molde que o mundo traz a vocês. Não aceite o conceito mundano que vem sobre vocês. Não se conformem com isso. Não vamos nos conformar em perder tesouros espirituais e ficar sem procurarmos novamente esses tesouros. Que o Senhor, mais uma vez, nesta noite, abra os nossos olhos espirituais para que a gente vá atrás daquilo que nós perdemos espiritualmente dentro da nossa casa. A terceira verdade desta mulher é que ela percebeu que perdeu, ela não se conformou que perdeu, foi atrás, mas ela não foi atrás de qualquer maneira, ela não foi atrás de qualquer jeito, ela não foi atrás atropelando as coisas. Antes de ir, diz o texto que ela acendeu a candeia. As casas da Palestina naquela época não tinham janelas, eram só portas. Então eram casas escuras. Se você perdesse qualquer coisa dentro daquela casa, ou você tinha que abrir a porta para que a luz pudesse iluminar, ou acender a candeia. A atitude desta mulher foi em acender a candeia. Ela não se conformou em ter perdido. Ela não ficou passivamente em ter perdido. Mas ela não foi procurar de qualquer forma, de qualquer jeito. Porque coisas espirituais nós não podemos tratar de qualquer jeito, de qualquer forma. Antes ela foi ligar a candeia. E pegando a candeia, ela acende a casa para varrer e procurar a dracma. A candeia aqui significa a palavra de Deus. Salmo 119, 105, o que diz? Alguém pode ler para nós esse texto? Nós estamos num culto de ensino. Alguém pode ler Salmo 119, 105? A tua palavra é uma lâmpada para o teu pé. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, em outras traduções. A candeia desta mulher simboliza a palavra de Deus. Porque eu disse domingo para os irmãos que o que não nos faz pecar não é apenas o louvor, mas é a palavra. E o que nos traz luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés também é a palavra. O que Jesus disse relacionado à palavra? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Esta mulher procura a dracma, mas ela não procura de qualquer forma. Ela acende a candeia porque ela entendia
que a candeia poderia guiar ela para ela chegar à dracma que ela tinha perdido. O que nos faz chegar ao lugar da vitória, o que nos faz achar novamente o que foi perdido na nossa vida espiritual, está aqui, se chama Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Meus irmãos, eu tenho orado para que o Senhor coloque no nosso coração um desejo pela palavra de Deus. Como é maravilhosa a palavra de Deus. Só quem sabe, quem estuda, quem lê, constantemente sabe a profundidade que existe na palavra de Deus. Mas não é ler para dizer que está lendo, não é ler de qualquer forma, mas é meditar na palavra. Você pode ler um versículo por dia, mas se você meditar nesse versículo, este versículo pode mudar a história da sua vida. Porque esse é o sentido da palavra, é trazer a luz, é tirar a escuridão e trazer para a gente a luz, que ilumina o nosso caminho, que faz com que a gente chegue aonde o Senhor quer que nós cheguemos. Meu irmão, que o Senhor coloque no nosso coração, nós estamos num final de ano, e o ano de 2021 só será novo se nós tivermos novas atitudes, senão foi apenas uma mudança de calendário para nós. Que o Senhor coloque no teu coração e no meu coração o desejo e o amor pela palavra de Deus. E você vai ver a diferença na sua vida. Crente que anda conforme a palavra, ele não anda perdido no mundo. Ele sabe quando Deus fala. Ele sabe quando é a voz de Deus, porque ele conhece a palavra. Então nós precisamos conhecer a palavra. Ela é que guia o nosso caminho. Quarto ensinamento que esta mulher, esta parábola nos traz. Ela varre a casa. Ela teve, então vamos lá, ela teve percepção, ela não se conformou, ela acendeu a candeia, e quarto, ela varre a casa. Com a candeia, numa mão talvez, e alguma coisa para varrer a casa na outra mão, ela procura essa dracma. O que nos faz entender aqui, que houve, irmão Gilberto, da parte dela, um esforço para procurar. Porque para procurar algo que está perdido, é necessário um esforço muito grande. Quem já perdeu coisa aqui dentro de casa para achar? Irmãos, eu sou mestre nisso, ainda bem que minha esposa não está aqui. Senão ela ia falar que eu estou pregando para mim mesmo. Mas eu sou mestre em perder as coisas dentro de casa. E vai aqui, vai ali, tira uma coisa de cima para ver se não está embaixo. Tem que haver um esforço. Aquela mulher, para achar o que estava perdido, houve um esforço para tirar as coisas do lugar. As irmãs que são donas de casa sabem o esforço, a chateação que é você ter que tirar tudo do lugar para encontrar o que está perdido. Você tem que mexer em muitas coisas, coisas que estão paradas, e você tem que fazer com que essas coisas se movimentem, porque tem algo perdido lá dentro. Achar o que está perdido não é tão fácil assim. O que se perdeu não é muito fácil que a gente consiga achar. Tem que varrer os cantos da casa. Tem que tirar os móveis do lugar. Tem que ter muito esforço. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui de forma espiritual nesta noite?
Para se achar o que estava perdido, precisa movimentar muita coisa. Às vezes, para você achar uma coisa, você movimenta a casa toda. Você mexe na casa toda. Você tira tudo do lugar, só para achar uma coisa que estava perdida. Mas o que estava perdida tem um valor muito grande. E só você e Deus sabe o valor que tem o que você perdeu. Deus está falando conosco nesta noite, assim como falou comigo nesta tarde. Talvez para achar o que foi perdido na sua casa espiritual, você vai ter que mexer em muitas coisas. Você vai ter que dar conta de muitas amizades que você tem. Você vai ter que parar de ouvir muita gente que você tem ouvido. Você vai ter que mudar até mesmo de alguns conceitos que você tem. Tudo isso para resgatar aquilo que está perdido. Oh, aleluias. Deus está falando conosco nesta noite. Vai ter um esforço grande, não vai ser fácil. Vai ter que mudar algumas coisas, mudar alguns conceitos, tirar algumas coisas do lugar. Mas quando você achar o que você perdeu, haverá um peso muito excelente de glória na sua vida. E a sua história será mudada. Oh, aleluias. O esforço que essa mulher teve em varrer a casa. As casas naquela época não eram iguais às de hoje, que tem piso, é mármore, é piso de madeira, é piso disso, piso daquilo. Era de chão batido. Então, para ela varrer, talvez levantou poeira, irmã Cláudia. Talvez para achar o que estava perdido, ela mais bagunçou o que estava basicamente arrumado para achar apenas uma coisa que estava perdida. Mas o que estava perdido era muito valioso. Então vale o esforço. Então nós temos que julgar se o que está perdido vale o nosso esforço. Vale o esforço buscarmos pelo que está perdido? Se vale, então em 2021 comece a varrer a sua casa. Comece a mudar as coisas de lugar. Comece a ter novas atitudes. Comece a andar com outras pessoas, porque o Senhor vai direcionar. A palavra de Deus, que é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, ela vai te ajudar a você chegar no caminho certo, que é o caminho da vitória. E para encerrar, a consequência disso tudo, de todo esse esforço desta mulher, foi que, no verso 9 diz, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma perdida. Houve alegria e festa nessa casa, porque aquilo que ela havia perdido, de tão valioso, ela encontrou. Percebe-se aqui, irmão Ricardo, irmão Isaías, alunos assíduos da escola dominical, que para perceber que perdeu, ela estava sozinha. Para procurar, ela estava sozinha. Para varrer, quem varreu? Foi ela. Para acender a candeia, quem que teve que acender a candeia? Ela. Todo o esforço, irmã Cláudia, foi pessoal, individual. Ela não chamou ninguém para procurar o que ela perdeu. Porque muitas pessoas perdem as coisas e chamam os outros para procurar. Oi, irmã, vamos lá em casa, eu perdi uma coisa. Ora por mim, irmã. Ela mesmo perdeu a coisa e quer que os outros
a ajudem a procurar. Não, ela procurou sozinha, ela se esforçou sozinha, mas a comemoração foi com todo mundo. Ela comemorou com todo mundo. Você vai ter o esforço, vai ter momentos que você vai estar sozinho, vai ter momentos que você vai se sentir só na caminhada, mas quando você achar o que estava perdido, haverá comemoração coletiva na sua casa. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Haverá alegria no seu lar e na sua casa, quando você descobrir o que você perdeu e achar, através destas 5 atitudes que nós aprendemos com esta mulher nesta noite. Então, tenha percepção, não se conforme com o que perdeu. Acenda a candeia, varre a casa e depois haverá alegria com todos quando você achar o que se perdeu. Fique de pé, por gentileza. 9h em ponto, na capital dos bandeirantes. Irmãos, eu espero que esta palavra falou com você, assim como falou comigo nesta tarde. Eu, às vezes, fico espantado de ver pessoas que falam que Deus não fala através da sua palavra, irmão Isaías. Eu lendo essa palavra à tarde, irmã Cláudia, eu falando, Senhor, essa palavra é para mim. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Nós precisamos resgatar muitas coisas. E eu espero que Deus tenha falado com você nesta noite. Amém? Eu quero desejar do fundo do meu coração que os irmãos tenham uma passagem de ano abençoada, junto com a sua família. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se alguém vai viajar, que o Senhor te guarde nessas estradas. Vigiem os irmãos que estão em casa, Deus abençoe. Passe com seus familiares. Amém? Irmão Paulinho, Deus abençoe. Que o Senhor possa, com a vinda de 2021, que o Senhor também possa trazer novidade de vida para nós. 2020 foi muito pesado, foi muito triste. Nós perdemos muitas pessoas, nós tivemos medo, mas o Senhor nos sustentou até aqui, e o Deus que começou a boa obra é fiel para concretizar nas nossas vidas, amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, soberano e eterno Pai. Oh Deus, como é maravilhoso estar na Tua presença. Nós te adoramos, ó Deus, nesta noite, por saber que o Senhor falou aos nossos corações. Tu és maravilhoso e reservou este momento para estarmos, ó Pai, com os Teus filhos, aprendendo mais sobre a Tua palavra, ó Pai. E agora eu quero pedir que o Senhor abençoe a vida de cada um dos Teus filhos que aqui estão, visitando, Senhor, o lar, a família, ó Deus, aquilo que foi perdido, que precisa ser resgatado, ó Deus. Que o Senhor possa ter falado fortemente no coração e impulsionar a uma mudança, Senhor, uma mudança de fé, uma mudança de atitude, Senhor. Ó Deus, abençoe a vida de cada um dos Teus filhos, que 2021 venha a ser um ano de novidade de vida para cada um dos Teus servos, que a Tua graça, que a Tua alegria venha repousar, venha dobrar, Senhor, sobre cada um, e junto, Senhor, com o novo ano, que possa, Senhor, surgir a cura desta pandemia, desta doença, que possa, Senhor, haver cura, ó Deus, restauração, salvação de almas, ó Pai, salve almas deste lugar, para que o Teu nome assim venha a ser glorificado. Abençoe o Teu povo, guarda, Senhor, os Teus servos que estarão viajando, que já estão, Senhor, nas estradas viajando, guardando de todo mal, levando em segurança e trazendo em santa paz. É o pedido da nossa alma e do nosso coração, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Estenda as suas mãos, curva a vossa cabeça, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do divino e querido Espírito Santo estejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos dizendo
Amém. Deus abençoe nossos irmãos. O tchauzinho para os nossos irmãos lá de casa. Deus abençoe. Irmão Paulinho, irmã Maria, irmão Osvaldo, irmã Neta, irmã Mafalda, irmã Nega, irmã Simone, irmã Andréia, Rafael, irmã Eliude, irmão Benjamin e o nosso irmão Rafael. Deus abençoe a todos os irmãos.